Testemunhos para a Igreja, volume 4, capítulo 1. Biografias bíblicas. As vidas relatadas na Bíblia são histórias autênticas de pessoas reais. Desde Adão, passando pelas sucessivas gerações, até o tempo dos apóstolos, temos uma narração clara ao natural do que realmente ocorreu e a genuína experiência de personagens verídicos. É caso de admiração para muitos que a história inspirada relatasse fatos na vida de homens bons que lhes maculam o caráter moral. Os infiéis utilizam-se desses pecados com grande prazer e expõem ao ridículo os que os cometeram. Os escritores inspirados não testificam de falsidades para impedir que as páginas da história sagrada sejam obscurecidas pelo registro das fragilidades e faltas humanas. Os escribas de Deus escreveram segundo lhes foi ditado pelo Espírito Santo, não tendo eles próprios controle sobre o trabalho. Registraram a verdade literal, e fatos severos, repugnantes, são revelados por motivos que nossa mente finita não pode compreender plenamente. É uma das melhores provas da autenticidade das Escrituras o não ser a verdade apresentada com paliativos, nem os pecados de seus principais personagens suprimidos. Muitos alegarão ser fácil relatar o que ocorre em uma existência comum. É, porém, fato provado ser uma impossibilidade humana o narrar imparcialmente a história de um contemporâneo. E o é quase igualmente narrar sem desvios da exata verdade a vida de qualquer pessoa ou povo com cuja vida nos achamos relacionados. O espírito humano é tão sujeito ao preconceito que lhe é quase impossível tratar o assunto imparcialmente. Ou os defeitos da pessoa em questão são excessivamente realçados, ou suas virtudes demasiado enaltecidas, dependendo do ponto de vista preconcebido do autor. Por mais imparcial que o historiador se proponha a ser, todos os críticos concordarão que esta é uma tarefa muito difícil. A unção divina, porém, erguida acima das fraquezas humanas, conta a verdade simples, nua. Quantas biografias se tem escrito de corretos cristãos que, em sua vida comum no lar, em suas relações com a igreja, brilharam como exemplos de imaculada piedade. Defeito algum manchou a beleza da santidade deles. Falta alguma é registrada de modo a lembrar-nos de que eram uma argila comum e sujeitos às naturais tentações da humanidade. Todavia, houvesse-lhes a pena da inspiração escrito a história, e quão diversos pareceriam eles. Ter-se-iam revelado fraquezas humanas, lutas com o egoísmo, hipocrisia e orgulho, talvez pecados ocultos e a luta contínua entre o espírito e a carne. Os próprios diários íntimos não revelam em suas páginas os pecaminosos atos do autor. Por vezes registram-se os conflitos com o mal, mas normalmente apenas quando o bem triunfou. Mas podem conter fiel registro de atos dignos de louvor e de nobres esforços, isto também quando o escritor pretende sinceramente manter um diário fiel de sua vida. É quase uma impossibilidade humana expor nossas faltas à possível inspeção de nossos amigos. Houvesse nossa boa Bíblia sido escrita por pessoas não inspiradas, e apresentaria bem diverso aspecto, e seria um estudo desalentador para os errantes mortais, os quais estão a contender com as fragilidades naturais e as tentações de um inimigo astuto. Tal como é, no entanto, temos relatório fiel das experiências religiosas de notáveis personagens da história bíblica. Os homens favorecidos por Deus e a quem confiou grandes responsabilidades foram por vezes vencidos pela tentação e cometeram pecados, mesmo como nós da época presente lutamos, vacilamos e caímos frequentemente em erro. É, porém, animador para nosso coração desfalecido saber que, mediante a graça de Deus, eles puderam obter novo vigor para se erguer outra vez acima de sua má natureza. E lembrando-nos disso, estamos por nossa vez prontos a recomeçar o conflito.
As murmurações do antigo Israel e seu rebelde descontentamento, bem como os poderosos milagres realizados em seu favor e os castigos de sua idolatria e ingratidão, acham-se escritos para nosso benefício. O exemplo do antigo Israel é apresentado como advertência ao povo de Deus, a fim de evitarem a incredulidade e escaparem à sua ira. Houvessem as iniquidades dos hebreus sido omitidas do registro sagrado, sendo contadas apenas suas virtudes, sua história deixaria de ensinar-nos a lição que ensina. Os infiéis e amantes do pecado desculpam seus crimes, citando a maldade de homens a quem Deus deu autoridade nos tempos antigos. Alegam que se esses santos homens cederam à tentação e cometeram pecados, não é de admirar que eles também sejam culpados de proceder mal, e dão a entender que não são tão maus afinal de contas, uma vez que têm tão ilustres exemplos de iniquidade diante deles. Os princípios de justiça exigiam uma fiel narração dos fatos para benefício de todos quantos houvessem de ler os sagrados registros. Aí divisamos as provas da sabedoria divina. É-nos exigido obedecer à lei de Deus, e não somente somos instruídos quanto à pena da desobediência, como nos é contada para benefício nosso e advertência, a história de Adão e Eva no paraíso, e os tristes resultados de sua desobediência aos mandamentos de Deus. O relatório é pleno e explícito. A lei dada ao homem no Éden está registrada juntamente com o castigo resultante no caso de sua desobediência. Segue-se a história da tentação e queda e o castigo infligido a nossos pais em seu erro. Seu exemplo nos é dado como advertência contra o desobedecer, de modo a estarmos certos de que o salário do pecado é a morte, Romanos capítulo 6, verso 23, que a justiça retributiva de Deus não falha e que ele exige de suas criaturas estrita consideração para com seus mandamentos. Quando a lei foi proclamada no Sinai, como foi definida a penalidade anexa e quão certo o castigo que seguiria à transgressão da lei e quão positivos são os casos registrados em testemunho disso. A pena da inspiração fiel à sua tarefa conta-nos os pecados em que caíram Noé, Ló, Moisés, Abraão, Davi e Salomão, e que mesmo o forte espírito de Elias sucumbiu ante a tentação durante sua terrível prova. A desobediência de Jonas e a idolatria de Israel são fielmente relatadas. A negação de Cristo por parte de Pedro, a viva contenda entre Paulo e Barnabé, as falhas e fraquezas dos profetas e dos apóstolos, todas são expostas pelo Espírito Santo que descerra o véu do coração humano. Ali se acha diante de nós a vida dos crentes, com todas as suas faltas e loucuras, que servem como uma lição a todas as gerações que o seguissem. Houvessem eles sido isentos de fraquezas, teriam sido mais que humanos e nossa natureza pecaminosa desesperaria de nunca atingir a tal grau de excelência. Vendo, porém, onde eles lutaram e caíram, onde se animaram outra vez e venceram mediante a graça de Deus, somos animados e induzidos a avançar e passar por cima dos obstáculos que a natureza degenerada nos coloca no caminho. Deus tem sido sempre fiel em castigar o crime. Envia seus profetas para advertir os culpados, denuncia-lhes os pecados e declara o juízo a vir sobre eles. Os que perguntam por que a palavra de Deus revela os pecados de seu povo de maneira tão clara para os zombadores escarnecerem e os santos deplorarem, devem considerar que tudo isso foi escrito para ensino deles, para que evitem os males assim registrados e imitem apenas a justiça dos que serviram ao Senhor. Precisamos exatamente dessas lições que a Bíblia nos dá, pois com a revelação do pecado está registrada a retribuição que se lhe segue. A dor e o arrependimento do culpado, as lamentações da alma enferma de pecado chegam até nós, vindas dos tempos idos, mostrando-nos que então, como agora, o homem necessitava da perdoadora misericórdia de Deus.
Isto nos ensina que, ao passo que ele é o punidor do crime, compadece-se e perdoa o pecador arrependido. Em sua providência, tem o Senhor achado por bem ensinar e advertir seu povo de várias maneiras. Por ordens diretas pelos sagrados escritos e pelo espírito de profecia, tem-lhes ele dado a conhecer sua vontade. Minha obra tem sido falar claramente das faltas e erros do povo de Deus. O fato de os pecados de certos indivíduos terem sido trazidos à luz não quer dizer que eles sejam piores aos olhos de Deus do que muitos cujas faltas não são relatadas. Foi-me, no entanto, mostrado que não me pertence escolher meu trabalho, mas obedecer humildemente à vontade de Deus. Os erros e maus procedimentos existentes na vida de professos cristãos são registrados para a instrução dos que estão sujeitos a cair nas mesmas tentações. A experiência de um serve como farol para advertir outros a se desviarem dos perigosos recifes. Assim se revelam os laços e ardis de Satanás, a importância de aperfeiçoar um caráter cristão e os meios por que se pode obter esse resultado. Dessa maneira, Deus indica o que é necessário fazer para conseguir-lhe a bênção. Há por parte de muitos a tendência de deixar que se levantem sentimentos rebeldes, caso lhes sejam reprovados os erros. O espírito desta geração é: dizei-nos coisas aprazíveis. Isaías capítulo 30, verso 10. Mas o espírito de profecia só diz a verdade. Espalha-se a iniquidade e esfria o amor de muitos que professam seguir a Cristo. Estão cegos à iniquidade do próprio coração e não sentem a condição fraca e desamparada em que se encontram. Em misericórdia, Deus ergue o véu e mostra-lhes que por trás do cenário há um olho que lhes distingue a invisível culpa e os motivos de suas ações. Os pecados das igrejas populares acham-se caiados. Muitos dos membros andam em grosseiros vícios e acham-se embebidos em iniquidades. Caída é Babilônia e tornou-se habitação de toda ave imunda e aborrecível. Os mais revoltantes pecados da época se abrigam sob a capa do cristianismo. Muitos proclamam a abolição da lei de Deus e certamente sua vida se acha em harmonia com essa fé. Se não há lei, então não há transgressão e, portanto, não há pecado, pois o pecado é a transgressão da lei. A mente carnal é inimizade contra Deus e rebela-se contra a vontade dele. Arremesse ela uma vez o jugo da obediência e desliza inconscientemente para a ilegalidade do crime. Abundante é a iniquidade entre os que falam majestosamente da pura e perfeita liberdade religiosa. Sua conduta é aborrecível ao Senhor. Eles são coobreiros do adversário das almas. A luz da verdade revelada desvia-se de seus olhos e as belezas da santidade não passam de sombras para eles. É surpreendente ver sobre que frágeis fundamentos muitos constroem suas esperanças do céu. Injuriam a lei do infinito como se o quisessem desafiar e anular-lhe a palavra. O próprio Satanás, com o conhecimento que tem da lei divina, não ousaria fazer os discursos que alguns pastores aborrecedores da lei fazem do púlpito. Todavia exulta com a blasfêmia deles. Foi-me mostrado que o homem está sem conhecimento da vontade de Deus. Crimes e iniquidades enchem-lhe a medida da existência. Quando, porém, o Espírito de Deus lhe revela todo o significado da lei, que mudança se lhe ocorre no coração. Qual Belsazar lê com entendimento a Escritura do Altíssimo e apodera-se-lhe da alma a convicção. Os trovões da palavra de Deus o despertam da letargia e clama por misericórdia em nome de Jesus. E Deus sempre atende a essa humilde petição com ouvidos cheios de boa vontade. Jamais manda embora sem conforto um penitente. O Senhor achou por bem dar-me uma visão das necessidades e erros de seu povo. Por penoso que me haja sido, tenho exposto fielmente aos ofensores suas faltas e o meio de remediá-las,
segundo os ditames do Espírito de Deus. Isto, em muitos casos, tem despertado a língua da calúnia, envenenando contra mim aqueles por que tenho trabalhado e sofrido. Não me tenho, todavia, desviado de minha direção por causa disto. Deus me deu trabalho, e, apoiada por sua força mantenedora, tenho cumprido os penosos deveres que tem posto diante de mim. Assim tem o Espírito de Deus pronunciado advertências e juízos, sem recusar, contudo, a doce promessa da misericórdia. Caso o povo de Deus reconhecesse sua maneira de lidar com eles e lhe aceitassem os ensinos, encontrariam um caminho reto para seus pés e uma luz para guiá-los por entre as trevas e o desânimo. Davi aprendeu sabedoria do trato de Deus para com ele e curvou-se humildemente sob o castigo do Altíssimo. O quadro fiel de sua verdadeira condição, feito pelo profeta Natã, deu a Davi o conhecimento dos próprios pecados e ajudou-o a afastá-los de si. Aceitou humildemente o conselho e humilhou-se diante de Deus. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, exclama ele. Salmos 19, verso 7. Os pecadores arrependidos não têm motivo de desesperar-se por lhes serem lembradas suas transgressões e serem advertidos do perigo em que se encontram. Esses próprios esforços em seu favor indicam quanto Deus os ama e deseja salvá-los. Só têm de seguir-lhe os conselhos e fazer sua vontade para herdarem a vida eterna. Deus põe os pecados diante de seu povo errante, a fim de que os vejam em toda a sua enormidade à luz da verdade divina. É seu dever, então, a eles renunciar para sempre. Deus é tão poderoso hoje para salvar do pecado, como era nos tempos patriarcais de Davi, dos profetas e apóstolos. A multidão de casos registrados na história sagrada, em que o Senhor livrou seu povo das iniquidades deles, deve tornar os cristãos de hoje ansiosos de receberem as instruções divinas e zelosos de aperfeiçoarem um caráter que suporte a íntima inspeção do juízo. A história bíblica sustém um coração desfalecido com a esperança da misericórdia de Deus. Não precisamos desesperar quando vemos que outros têm lutado através de desânimos semelhantes aos nossos e caíram em tentações da mesma maneira que nós, e, não obstante, reconquistaram o terreno e foram abençoados por Deus. As palavras da inspiração confortam e animam a alma errante. Se bem que os patriarcas e os apóstolos fossem sujeitos às fragilidades humanas, obtiveram pela fé boa reputação, combateram seus combates na força do Senhor e venceram gloriosamente. Assim podemos confiar na virtude do sacrifício expiatório e ser vencedores no nome de Jesus. A humanidade é a humanidade em todo o mundo, desde os tempos de Adão até a geração atual, e o amor de Deus é, através de todos os séculos, um amor incomparável.